Hoje, nós vamos discutir sobre a utilização do APPCC na indústria de alimentos. Esse grupo é composto por Ana Carolina Coelho, Andresa Drummond, Yasmin Ramos, Paula Cristina Leza e João Carlos Viana. A crescente preocupação com o tema qualidade de alimentos tem feito com que a indústria de alimentos se adaptasse em suas ferramentas como as boas práticas de fabricação, procedimentos padrão de higiene operacional, a avaliação de riscos microbiológicos, a série ISO, o gerenciamento de qualidade total e a análise de perigos e pontos críticos de controle, sendo essa última ferramenta solicitada pela NASA para que as indústrias de alimentos a implantassem, para que houvesse uma segurança maior na questão da alimentação para os astronautas. Como os alimentos possuem nutrientes tanto para humanos quanto para micro-organismos, a implementação das ferramentas evitam as doenças transmitidas pelos mesmos, principalmente os micro-organismos patogênicos, como a Listeria monocytogenesis, a Salmonella sp e o Staphylococcus aureus. Antes da implementação do APPCC, dois pré-requisitos são necessários: BPF, PPHO ou POP. As boas práticas de fabricação, ou BPF, elas representam uma importante ferramenta da qualidade. São regras de higiene pré-definidas que têm como objetivo garantir um alimento seguro e adequado para o consumo. Elas devem ser aplicadas desde a recepção da matéria-prima, processamento até a expedição dos produtos. As boas práticas contemplam diversos aspectos na indústria, que vão desde a qualidade da matéria-prima e dos ingredientes, as especificações do produto e seleção do fornecedor, à qualidade da água. Além das questões que envolvem a qualidade de um alimento, as BPFs elas possibilitam um ambiente de trabalho mais eficiente e contribuem para uma maior eficácia no processo de produção. Os procedimentos padrões de higiene operacional, ou PPHO, são definidos pelo MAPA. São procedimentos que são descritos, implantados e monitorados, que possuem como objetivo definir a forma que o estabelecimento vai evitar a contaminação e adulteração do produto. Nele deve conter de forma detalhada os procedimentos de limpeza e sanitização, como por exemplo, quais são os detergentes, as concentrações dos produtos de limpeza, a temperatura, a frequência da execução e o responsável pelo procedimento. E ele deve ser escrito de forma clara e detalhada. Já os procedimentos operacionais padrões, eles são descritos de forma detalhada as operações para a realização de uma atividade. Eles são regulamentados pela Anvisa e não existe um POP sem as BPFs. No POP deve conter todas as formas de como o estabelecimento procede às boas práticas. Detalhar especificadamente como, quando e quem será o responsável por determinada etapa. Ele é escrito de forma objetiva e descreve como vamos realizar as atividades rotineiras. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre os perigos. Os perigos biológicos compreendem bactérias patogênicas e suas toxinas, vírus, parasitas, ou seja, micro-organismos. Já os perigos físicos, eles incluem cacos de vidro, espículas de osso, fio de cabelo, porca, parafuso, entre muitos outros. Já os perigos químicos, a gente tem que são os defensivos agrícolas, antibióticos, micotoxinas, sanitizantes que podem, porventura, entrar em contato com o alimento. Enquanto a gente tem que os perigos químicos são os mais temidos pelos consumidores, e os perigos físicos são os mais encontrados, como pelos fragmentos de osso ou de metal, os perigos biológicos são os mais sérios do ponto de vista de saúde pública. E no caso, o APPCC, na maioria das vezes, por mais que trate os 3 tipos de perigo, ele tem um foco maior no perigo biológico. O PCC, que seria o ponto crítico de controle, é qualquer ponto ou etapa no qual a gente aplica medidas preventivas
para manter um perigo identificado previamente sob controle. A gente pode citar como exemplo a etapa de pasteurização do leite, pois não existe nenhuma etapa anterior à pasteurização ou posterior que visa a redução de micro-organismos patogênicos a um nível aceitável. Ou seja, essa etapa tem como objetivo eliminar, prevenir ou reduzir riscos à saúde do consumidor. Já o PC, que seria o ponto crítico, é qualquer ponto ou procedimento no qual fatores biológicos, químicos ou físicos podem ser controlados utilizando algum programa ou procedimento de pré-requisito, como, por exemplo, as boas práticas. E aí a gente tem como exemplo o empacotamento do leite pasteurizado, porque nessa etapa a gente consegue controlar aplicando o programa de boas práticas na manutenção preventiva dos equipamentos, higienizando as máquinas, tubulações e o ambiente e dando treinamento para o pessoal. Existem alguns requisitos, né, que são muito importantes quando a gente fala de aplicação do sistema APPCC. O primeiro deles é a questão do comprometimento da alta direção. Afinal, se você não tem uma alta direção que está comprometida para implantar essa ferramenta, é muito complicado você fazer com que a sua equipe também se sinta motivada. Outro ponto importante é em relação aos inícios das atividades. Essas devem sempre ser informadas e a sua equipe deve estar sempre motivada a entender a importância do APPCC, quais os benefícios isso pode trazer para a indústria. E por fim, um ponto, né, que é essencial é a questão da disponibilização de recursos. Afinal, sem equipamentos, sanitizantes e afins, fica muito complicado implementar esse sistema. E também tem algumas dicas que são muito importantes, né, na questão da aplicação do APPCC. Uma delas é delegar as responsabilidades a um profissional que realmente seja competente e treinado para liderar o programa, ter uma equipe multidisciplinar e também a empresa pode optar, né, por uma consultoria externa caso não haja um profissional capacitado para liderar esse sistema, né? Então é muito importante que essa consultoria seja feita por especialistas que tenham um conhecimento específico em perigos microbiológicos ou em outros fatores de risco à saúde pública. Então, agora que a gente já entendeu a aplicação do sistema APPCC, é hora de elaborar esse plano, né? Então, existem algumas etapas, são 7, que são muito importantes, que devem ser seguidas para que você tenha um APPCC realmente efetivo. Agora, sobre os 7 princípios do sistema APPCC. O primeiro, a análise de perigos e medidas preventivas. Este princípio representa a base para a identificação dos PCCs e PCs. E é com o auxílio do histórico dos produtos, consultas bibliográficas, por exemplo, que os perigos serão identificados, dando atenção aos fatores de qualquer natureza que possam representar perigo. O segundo, identificação dos pontos críticos de controle, utiliza-se uma árvore decisória para a determinação de PCCs e PCs. Os pontos considerados como PCCs devem ser identificados e enumerados no fluxograma. O terceiro, estabelecimento dos limites críticos, são valores, que caracterizam a aceitação para cada medida preventiva a ser monitorada pelo PCC e estão associados a medidas como tempo, temperatura, pH, etc. No quarto, estabelecimento dos procedimentos de monitorização, primeiramente vamos determinar o que monitorar, quando, como e quem será o responsável. Esse responsável deverá ser treinado e capacitado para essa tarefa. Neste princípio, faz-se medição ou observação esquematizada de um PCC relativo a seus princípios críticos, e os procedimentos utilizados precisam ser capazes de detectar perdas de controle do PCC, além de fornecer informações em tempo para correção. No quinto, as ações corretivas específicas devem ser desenvolvidas para cada PCC de forma a controlar um desvio dos limites críticos ou na faixa de segurança e devem garantir novamente a segurança do processo. Estas ações vão desde ajuste na temperatura até destruição de lote de produto. O sexto é uma fase na qual tudo que já foi realizado anteriormente passa por uma revisão de adequação para total segurança do processo. A verificação permite também avaliar se algumas determinações estão sendo muito rigorosas, fora da realidade ou desnecessárias. No sétimo, todos os documentos ou registros gerados ou utilizados devem ser catalogados e guardados.
É muito importante que estes papéis estejam organizados e arquivados em local de fácil acesso, né, para que a equipe se sinta envolvida e responsável, e também para facilitar uma auditoria. E quando for uma avaliação do plano APPCC ou auditoria, os princípios 6 e 7 invertem sua ordem. A implementação do plano APPCC nada mais é do que mudar a rotina da empresa, fazendo basicamente com que tudo que foi planejado anteriormente saia do papel para ir para a prática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até um próximo vídeo.